Fala galera, resolvendo a questão 2, letra J da lista 3 de cálculo 2 do Bruno. A questão pede o seguinte: a área entre as funções y igual a cosseno de x e y igual a 1 menos cosseno de x. Aqui, né, para adiantar, eu já desenhei a função cosseno de x, mais ou menos aí, né? Que a gente já tem que saber ela de cabeça, né? Não tem desculpa, não tem por que não saber. E agora vamos graficar essa função 1 menos cosseno de x, né? Ela assusta um pouco, mas ela é muito fácil. É o seguinte, é só para eu saber como vai ser a cara dessa função, eu preciso saber a cara dessa função, né? Cosseno de x. E a gente já sabe, né? Tá aqui. Então é só eu subtrair os valores que eu acho nesse cara aqui. Por exemplo, bom, é 1 menos cosseno de x, vamos começar aqui no zero, né? Bom, cosseno de zero é 1, né? Então a função 1 menos cosseno de x no ponto zero vale zero, né? Que fica 1 menos 1. Aqui no ponto π sobre 2, né? Ponto π sobre 2, cosseno vale zero, né? 1 menos 0 é 0. Então, nesse pontinho aqui, ó, a função está valendo 1. Então, essa função vem daqui até aqui num comportamento muito similar a esse aqui, ó. É um negócio mais ou menos assim, ó. Assim. E a partir daqui, os valores do cosseno são todos negativos, tá vendo? Até chegar no menos 1. Então, o menos com menos aqui vai dar mais. Então, a função só vai crescer. Até quando o cosseno de π dá menos 1, aí esse valor vai ser 2, né? Que vai ficar 1 menos menos 1. E vai lá bater no 2, né? 2 está aqui, ó. Então, exatamente nesse ponto π, a função tem esse valor aqui, ó. Você faz um tracejadinho aqui, só um esboço. E a função vai até lá, nesse comportamento assim, ó. Como a gente quer a área entre essas duas funções até x, né, para x, entre 0 e π, a área vai ser essa aqui, ó. Essa aqui. E essa aqui, ó. Isso aqui é uma região, né, R, que a gente vai ser obrigado, né, a dividir em duas regiões para a gente poder calcular a área. A gente vai dividir numa região R2, né, e vai dividir numa região R1. Vamos colocar aqui que essa função aqui, ó, é y igual a 1 menos cosseno de x. Por quê? Porque a gente vê que tem um pontinho de interseção aqui, ó, onde ocorre uma transição das funções. O que acontece? De 0 até nesse pontinho, a função que está por cima é a função y igual a cosseno de x, né? E a gente vê que daí em diante, depois desse pontinho de interseção, a função que está por cima, né, já é a função 1 menos cosseno de x. Então, a gente vai ter que integrar daqui, né, de 0 até o y desse pontinho aqui, ó, o x desse pontinho, quer dizer, desse pontinho de interseção, como cosseno de x sendo a função maior, né, se você fizer uma análise assim, assim que a gente vê, ó, quem é a função maior? É o cara que bateu primeiro aqui, né, é o cosseno de x e a outra é a função menor. E a partir desse ponto, a gente vê aqui, ó, que a função maior é a função 1 menos cosseno de x, né? E a cosseno de x está aqui por baixo. Então, a gente vai dividir em duas integrais. Agora, a gente vai calcular esse ponto de interseção, né? Que nada, separar um espacinho aqui para a gente, nada mais é do que igualar as duas equações, né? Faz cosseno de x igual a 1 menos cosseno de x. Esse aqui vai ser o nosso ponto de interseção, né? Passo menos cosseno para lá, somando, vai ficar 2 cosseno de x igual a 1 cosseno de x igual a meio. Bom, quando que o cosseno de x é igual a meio? Quando x vale 60 graus, né? 60 graus em radianos é π sobre 3, é 180 sobre 3 é 60. Então, esse é o ponto de interseção, né? Esse carinha aqui, ó, vale π sobre 3. Esse pontinho aqui, ó. Show? Show de bola. Aí é tranquilo, né? Então agora a gente vai montar a nossa integração, né? A partir de agora a gente sabe quais limites a gente vai usar para poder integrar, né?
Então, a nossa primeira integral, que vai calcular essa área R1, né? Isso aqui, R1, vai ser dada pela integral de 0 até o ponto de interseção, né? Π sobre 3. Da função que está por cima. Quem está por cima aqui é cosseno de x. Cosseno de x dx menos, né? Integral de 0 a π sobre 3 da função que está por baixo, né? 1 menos cosseno de x dx. Juntando, agrupando numa integral só para ficar mais simples, né? Isso aqui é só para a gente poder visualizar que a gente está fazendo uma área menos a outra, né? Isso me simplifica e diminui a sua chance de errar. Então vai ficar 0 a π sobre 3 de cosseno de x menos, né, esses dois carinhas que a gente está trazendo de volta para uma integral só, menos 1 menos cosseno de x dx. Aí, beleza, vamos embora. Bom, esse menos vai ficar menos 1 e mais cosseno, né? Cosseno com cosseno dá 2 cosseno, né? Vai ficar integral de 0 até π sobre 3 de 2 cosseno de x. E o outro vai ficar menos 1, né? Menos 1 dx. Usando a propriedade da linearidade, né, a gente divide em duas integrais, né? Bota o 2 do cosseno para fora, fica integral de 0 a π sobre 3 de cosseno de x dx menos integral de 0 a π sobre 3 de 1 dx. Beleza, aí vira 2. Bom, integral do cosseno é seno, né? Porque o que eu derivo para chegar em cosseno é seno. Então, 2 que multiplica seno de x, calculado de 0 até π sobre 3, menos integral de dx é x, né? X calculado de 0 até π sobre 3. Aí vai ficar 2, né? Abre colchetes, seno do limite superior, que é π sobre 3. Π sobre 3, né? 60 graus. Menos o seno do limite inferior, que é 0, né? Seno de 0 é 0. Menos, bom, x calculado no limite superior vai ser π sobre 3 menos limite inferior, que é 0. Show de bola. Então, seno de 0 é 0. Então, isso aqui não vai nem interferir na nossa conta. Vai ficar 2 seno de π sobre 3 menos π sobre 3. Tranquilo? Show de bola. E quanto é seno de π sobre 3? É raiz de 3 sobre 2, né? Caso você não se lembre, a gente vou dar um macetinho. Deixa eu só fazer aqui. Aí vai ficar 2 vezes raiz de 3 sobre 2, né? Corta esse cara. Menos π sobre 3, né? Aí vai ficar raiz de 3 menos π sobre 3. Tirando o mínimo, né? Só multiplicar esse cara por esse cara. Vai ficar 3 raiz de 3 menos π todos sobre 3. Show de bola, né? Unidades de área, né? Que essa é a nossa primeira área. Para saber, a gente tem aquele macetinho, né? Do 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2, né? Aí os ângulos ficam aqui em cima, né? Aqueles ângulos que a gente chama de ângulos notáveis. É só fazer isso aqui e vai no 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2, né? 2, 1, todos sobre 2. Põe raiz onde tem 3 e 2. Show? Aí eu fiz bem feio aqui, mas o esboço é isso aqui. E a tangente é diferente, né? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Depois você não esquece mais, nem vai precisar fazer mais isso aqui. Então, tranquilo. Agora vamos calcular nossa região R2, né? R2 vai ser dada pela integral, né? De onde que vai? Bom, R2 é essa região aqui, ó, que começa dali para cá. Então, vai ser de
π sobre 3 até π, né? Vai ser nosso limite de integração. Então, vamos lá, põe os limites de integração. π sobre 3 até π. Bom, voltando lá. Quem é a função que está por cima? A função maior é 1 menos cosseno de x, né? Então, na hora de montar a integral, é função de cima, 1 menos cosseno de x, menos a integral da função de baixo, né? Os limites são os mesmos. Bom, se essa 1 menos cosseno de x está por cima, quem está por baixo é cosseno de x, né? Aí, cosseno de x, né? Esse cara aqui tem um dx aqui, aqui tem um dx também, né? Não pode esquecer. Aí, juntando, agrupando esses termos aqui numa integração só, vai ficar integral, né? De π sobre 3 até π, menos cosseno com menos cosseno vai dar 1, menos 2 cosseno, né? De x, dx. Show de bola. Menos cosseno de x dx, dividindo em duas integrais, né? Fica a integral de π sobre 3 até π de 1 dx, menos integral de π sobre 3 até π de 2, né? A gente pode até jogar o 2 para fora de uma vez. Bota aqui um 2. Cosseno de x dx. Show de bola? Show de bola. Aí o que vai acontecer? Integral de 1 dx é x, né? X calculado de π sobre 3 até π, né? Fecha o pacotinho, menos 2. Integral do cosseno, como a gente já viu, é seno, né? Seno de x calculado de π sobre 3 até π. Show! Agora vamos reescrever na outra página, né? Vai ficar x, né? Vamos. X calculado de π sobre 3 até π, menos 2 seno de x calculado de π sobre 3 até π, né? Show de bola. Aí ali vai ser limite superior, π, menos limite inferior, π sobre 3. π menos π sobre 3. Menos 2, que multiplica, bom, seno de limite superior, que é π, né? Menos seno do limite inferior, que é π sobre 3. Show de bola. Seno de π, 180 graus, meia volta é 0. Então vai ficar esse cara menos esse cara, né? π menos π, menos 1/3 de π, né? Vai ser 2/3 de π, né? 2/3 de π. Vou escalar 2/3 de π, menos 2 que multiplica. Bom, é o menos 2 multiplicando menos seno de π sobre 3, né? Aí vai ficar menos, né? Esse cara multiplicando esse aqui, ó. Vou separando bonitinho, menos 2 multiplica menos seno de π sobre 3, raiz de 3 sobre 2, né? Bom, esse menos do 2, que é esse menos aqui, ó, corta com esse menos aqui, né? Que é o menos que veio daqui. E o 2, né? Da multiplicação, corta com 2 do raiz de 3 sobre 2, né? No fim, isso vai ficar 2π sobre 3 mais raiz de 3, né? Tirando o mínimo, esse cara vezes esse cara, esse cara vezes esse cara, esse cara vezes esse cara, né? Aí vai ficar 2π mais 3 raiz de 3, tudo sobre 3 unidades de área. Então, essa é a nossa R2, né? Região 2. E a nossa região total nada mais é do que a soma de R1 e R2, né? Que são as nossas duas regiões, as nossas duas áreas. Poderia ser A e A1 e A2 também, não tem problema. Tá vendo? A região 1 e a região 2. Show? Então, R vai ser a soma dessas duas aqui. Bom, a gente tinha achado aqui, ó, na nossa região 1, isso aqui, né? 3 raiz de 3 menos π sobre 3, né? Então, vai ficar R1
igual 3 raiz de 3 menos π sobre 3 unidades de área. E esse cara aqui a gente acabou de achar que é R2, né? Então R, né, nossa região, nossa área, né, vai ser igual à soma desses dois, né? Então vai ficar 3 raiz de 3 menos π sobre 3 mais 2π mais 3 raiz de 3 sobre 3. Show de bola! Os denominadores são iguais, né? É só somar tudo e colocar um denominador comum. Menos π mais 2π mais 3 raiz de 3 sobre 3 unidades de área, né? Esse 3 raiz de 3 vai somar com esse, vai ficar 6 raiz de 3, né? 6 raiz de 3. Esse menos π vai cortar o 2 do 2π. Então, vai ficar mais π, né? Vai sobrar um π ali. E isso sobre 3 unidades de área.